Aleluia, poema. Continuando, esse mesmo espírito pode vir, sinta a vontade a ofertar, a trazer as ofertas. Houve um mover sobrenatural de Jesus aqui. Quem já está sentindo aí? Aleluia. O Chicão já repartiu uma parte da pregação comigo e eu tô feliz. Eu falei assim, continua aí. Se o Chico continuar hoje eu nem subo. Amigos, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Barreto. E é a primeira vez que eu vou trazer uma mensagem na Poema de Taubaté. Ô louco, gente, vamos lá. Essa é uma igreja de família. Essa é uma igreja que nós não estamos presos nessas quatro paredes, mas nós estamos avante naquilo que Jesus está fazendo. E amigos, eu preciso, como família espiritual, como irmãos, eu preciso confessar meu coração. Um dos ambientes de Jesus começar a trabalhar e fazer o que Ele quer fazer, a gente precisa ter vulnerabilidade e falar o que tem acontecido nos nossos dias. Gente, essa semana foi uma semana em que eu estou num período de férias. Eu trabalho com barbearia e tá no finalzinho das férias, né? E o Leonardo, meu irmão, esteve em casa sexta-feira à noite. E ele falou assim, sexta-feira não, foi isso mesmo, sexta-feira. E a gente foi fazer uma janta e tal. Eu falei, vamos pegar um peixinho lá no Taust ali. E a gente caminhando pelo Taust, ele encontrou uma senhora que está aqui, a Dona Dora. A Dona Dora está aqui no culto hoje? Ela não está. Mas ele encontrou ela e ela olhou e falou assim, nossa, olha os meninos aqui. Olha o Leonardo tem me feito chorar muito. E eu ali assim do lado do Leonardo, né? Glória a Deus, eu vi que estava ali com o Léo. Daí o Léo falou assim, é mesmo? Que maravilha, Jesus na nossa vida. Mas vai nesse domingo porque o Lucas vai pregar. Gente, eu tava pegando o salmão, a minha mão já ficou que nem mão de pena, assim, ó. Daí ela falou, vai, Lucas. Eu falei assim. Daí eu falei assim, Jesus, obrigado. E gente, eu tô compartilhando isso com você porque isso é ser poema. Jesus te chama desde o ventre da sua mãe. E ela vai colocar pessoas do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Talvez é essa pessoa que vai te empurrar para o propósito de Deus. Porque Jesus faz sim, mas Ele faz através do corpo. E gente, eu tô ali na minha tribulação, eu estava tranquilo. Eu estava tranquilinho nas minhas férias. Eu falei, Jesus, qual é a palavra que eu vou compartilhar com aquele povo precioso que confia no Senhor? Com aquele povo que está indo lá para buscar de repente um alimento que possa transformar a alma. E Jesus falou assim, Lucas, se você se entregar, se você confiar, eu vou fazer. Talvez o Senhor possa estar até desqualificando. Você olha para você e você fala, como eu vou fazer? A Bíblia fala que Deus confiou a sua glória em vasos de barro, para que dele fosse a honra, o poder. Então Jesus tem feito isso nessa casa. E gente, olha que interessante. Ainda assim, Deus, passei essa noite inteira, dormi bem. Estava com um casal ontem em casa, a gente recebeu eles, mas eu comecei a pensar, Deus, que horas que eles vão embora, que eu preciso aprender a mexer no meu iPad. Gente, eu tô só tomar uma aguinha aqui. Eu preciso aprender a mexer no meu iPad e escrever o que o Senhor quer que eu passe para a igreja. E quando eles foram embora, de repente eu consegui rapidinho assimilar algumas coisas que Jesus entregou para mim. Mas eu dormi até as 4h30. Às 4h30 eu acordei e começou, né? Ansiedade tomando conta. Eu falando, cara, eu acho que eu vou inventar alguma coisinha, sabe? Porque existem grandes homens de Deus que eu respeito. E hoje eles estavam impondo as mãos sobre mim. Eu olhei, Senhor, o Senhor tem dado uma palavra tão clara para o Tião. O Senhor tem trago um renovo através da vida do Leonardo. O Senhor tem trago um agir através da vida do Diogo. Senhor, porque eles? Jesus falou, Lucas, porque sempre tem a próxima geração. E eu queria falar que a próxima geração, Jesus já está falando no nosso coração, está aqui.
Hoje, na hora que eu falei assim, eu virei a rotatória da associação, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Se alguém falar que vai pregar hoje, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz, Senhor. Mas Jesus falou assim, seja forte e corajoso, prossiga. Amigos, aí eu entrei dentro do carro, eu estava vindo, parei o carro, estacionei ali. Eu encontro o Bruno, fala assim, bom dia, pastor, meu primo. Eu encontro o José. José falou, vai ser uma bênção a pregação. Cara, aquelas palavras, eu falei, Jesus, eu estou no meio de uma família. De repente a gente não pode estar andando tão próximo, mas se você se permitir aproximar, você vai ver que o amor de Jesus escorre na igreja dele. Existe um tempo em que a nossa confiança e o nosso coração, ele foi levado a desconfiar de tudo. Muitos motivos para a gente não confiar e não se entregar, mas a verdadeira igreja de Jesus nos chama. Ela nos atrai, e ela atrai com amor, um amor que liberta e que nos transforma. Amém, pessoal? Gente, eu sou marido da Bruna, Pessoal, peraí, vocês vão ver aqui agora, eu sou que nem o Zé Barreto, vou tentar montar o meu iPad aqui, peraí. Glória a Deus, aleluia, Jesus, toda glória e louvor ao seu nome. Gente, eu estava conversando com o Leandro ontem, e o Leandro estava me atualizando sobre o que Jesus tem feito na igreja em Orlando, o que Jesus tem feito na igreja no Brasil. E de repente eu comecei a compartilhar o meu coração com ele também. E ele falou, Lucas, Deus tem falado sobre uma alegria, Ele quer trazer sobre a casa de Deus. Sabe, todas as vezes que a gente fala de alegria, é tanta dificuldade que a gente tem, que a gente às vezes se acostuma a uma palavra realmente de renúncia. Jesus nos chamou para renunciar, uma palavra de entrega, uma palavra de cruz. Mas o reino de Deus, ele é constituído de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Você sabe, uma das coisas que eu amo ver quando eu estou conversando com alguns irmãos da igreja, é que muitos carregam uma palavra de revelação de Jesus, uma palavra profética de Jesus, mas quando você consegue ver uma alegria no coração, você fala, Jesus, ele foi batizado com aquilo que o mundo não dá. Porque como o Chico estava compartilhando aqui, eles acabaram de perder um bebê, mas eles estavam adorando e entregando tudo para Jesus. Eu não vim falar aqui que Jesus, ele vai resolver a sua vida do jeito que você quer, mas eu vim falar aqui que se você abrir o seu coração, o Senhor sempre estará com você e trará essa alegria que a gente pode contar dia após dia, um para os outros, e fortificar um para os outros. Gente, eu queria ler Salmo 30, no verso 5, que fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra me lembrou de algo que eu descobri há uns tempos atrás. Você sabe que para o judeu, a virada da noite começa quando o sol se põe, às 6 da tarde. E eu descobri que existe um momento em que a noite é mais escura. Vocês sabiam disso? Existe um momento em que a noite é mais escura. E esse momento é o momento que antecede o nascimento do sol. Se você entrou aqui hoje precisando de uma palavra de conforto, porque você está vivendo momentos de solidão, você está vivendo de repente no lamaçal de pecado, você está vivendo sozinho, angustiado, você acha que não tem mais jeito para a sua vida, eu queria falar que Jesus morreu para a salvação e santificação de todos. Se está doendo, se está escuro, não existe um tempo igual para todos. Mas se está muito escuro, pode acreditar, o Senhor está, o dia perfeito está nascendo.
A Bíblia fala em Provérbios que a vereda dos justos, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai crescendo e vai crescendo até se tornar dia perfeito. Jesus está chamando a igreja dele hoje, não para se basear no como está a sua vida, mas se basear na cruz de Cristo, que nos justifica e nos direciona para caminhar nesse lugar. Aonde você tem caminhado? No centro da vontade de Deus ou no centro da sua vontade? Eu tive nos pensamentos assim. Jonas era um profeta de Deus. Deus falou para ele: Jonas, vai e prega a Nínive. Vá naquele lugar para que eles se arrependam e se convertam. Jonas toma um outro caminho. Ele toma o que ele queria fazer. E quando ele nega o chamado de Deus, ele vai parar num lugar que ele menos queria ainda. A Bíblia fala, quando os reis estavam na guerra, Davi não foi, se retirou e foi para um terraço. E quando Davi vai para esse terraço, ele comete um pecado que ele foi para um lugar que ele não queria ainda mais ir. Eu queria falar aonde Jesus tem te chamado para estar e você não está querendo ir. Eu não estou amaldiçoando, mas eu estou te alertando, porque isso chega na nossa vida, é uma palavra bíblica. Talvez você vai estar indo para lugares que ainda piores do que você imaginou. Quantas vezes Jesus me chamando, e eu negligenciando. E o negligenciando do que? A exposição, porque para mim, gente, licença, a dificuldade de se expor para Jesus, muitas vezes foi um bloqueio no meu coração. Mas o Senhor também tem trago na minha vida: Lucas, quanto tempo você se ofereceu como instrumento de injustiça? Agora é momento de eu te santificar e você vai entregar o seu corpo como instrumento de justiça. Igreja de Jesus, o que eu tenho para compartilhar com vocês é que Jesus, se você acessar nas regiões celestiais agora, se você ouvir a palavra que vai atrás das minhas palavras, que é a palavra do Senhor, existe uma alegria que pode contagiar o seu coração nesse momento, porque esse é o chamado de Deus para um homem que permanece nas suas palavras. Amigos, eu queria contar um testemunho que aconteceu, que foi o ano passado comigo. O casal me chamou para gravar um vídeo, um testemunho sobre como andava a minha vida, como era a minha vida no passado. E eu gravei falando sobre minha passagem por clínica de recuperação, meus problemas com o vício. E o vídeo ficou exposto na internet. Um dia eu estava já pronto para dormir com a minha esposa. Meu celular mexeu e por volta ali de 1h da manhã de uma segunda-feira. E aí eu peguei o celular e dei uma olhada. Era uma mensagem de um cliente meu. E ele direcionou o meu vídeo para mim e perguntou assim: Lucas, casa de recuperação funciona de verdade? Gente, eu comecei a imaginar que numa segunda-feira, 1h da manhã, um cara perguntando sobre esse assunto comigo, o coração dele estava destruído. Satanás estava na porta, batendo o dedo no olho dele. Na hora eu falei assim: cara, eu preciso de você amanhã. Eu preciso de você amanhã de dia. Vamos marcar um café, eu quero conversar com você. Resiste essa noite. Resiste esse momento que você está passando aí. Não faça nenhuma bobeira, por favor. Jesus pode mudar a sua vida. Gente, a gente marcou um café e eu falei assim para ele: só que amanhã eu não vou te chamar. Amanhã, quando as coisas estiverem boas, eu quero que você me procure. E aí, eu fui para o salão trabalhar. Esse meu cliente me mandou uma mensagem: Lucas, aquele café tá de pé? Eu falei: tá de pé. E gente, olha que doido. Esse cara, ele é um jovem bonito. Ele é um cara que ele já apareceu no salão. Ele já corta cabelo comigo há uns 10 anos. Ele já teve alguns relacionamentos. Sempre apareceu com menina bonita no salão. Muito educado, muito gentil. E eu não conhecia essa parte da vida dele. E quando a gente se encontrou numa padaria que tem de frente com a academia do TCC. Ela é uma padaria que o pé direito dela é alto, como se o chão da rua fosse aí e aqui a padaria.
Então a gente fica sentado aqui na vidraça e as pessoas que passam na rua estão vendo a gente. Então, cheguei e vi um cara destruído, né? Com a feição destruído. E ali Deus já fez eu me lembrar de como era a minha vida, né? E meu coração queimando de vontade de escutar o que ele tinha para falar e transferir o que Deus queria naquele momento. Ser uma ferramenta de precisão na mão de Jesus. Aí a gente sentou, antes da gente começar a conversa, a gente precisa tomar um cafezinho, né? Olhei lá o cardápio, tinha lá um beirute. Cara, deixa eu pegar esse beirute aqui. Pedi um beirute, ele pediu um salgadinho, começamos a conversar. E aí ele começou, os olhos fitos em mim, falando assim: Lucas, tudo que você vê na minha vida é uma mentira. Cara, eu trabalho numa multinacional, eu já tive boas namoradas, mas eu sou dependente do vício da cocaína. Eu tenho problemas com o vício da pornografia, então quando eu fico na noia da droga, eu começo a transferir toda a mentira, toda a sujeira que eu vivo na vida da minha namorada. E na última vez eu tive uma briga com a minha namorada, agora ela falou assim para mim: você não vai fazer isso comigo, eu vou contar para sua mãe quem que você é. Cara, minha mãe é viúva, Lucas, eu tinha que honrar minha mãe. A minha namorada foi lá e contou, e eu não estou triste com a minha namorada. Lucas, eu sou um lixo, eu não aguento porque eu estou vivendo. Gente, ele chorava na minha frente na padaria. Quem estava passando ali falou: cara, o casal está se resolvendo. E eu pensava, e eu olhando assim para ele, e eu ali também já vendo o poder de Deus agindo, falando: Jesus, o Senhor tem alguma coisa. Ele estava fazendo uma confissão. Pessoas do mundo vão procurar pessoas que estão aqui nessa manhã para começar a se confessar, porque o mundo não tem isso. E quando se confessar, você não vai passar a mão na cabeça e falar: é isso mesmo. Você vai falar assim: existe uma alegria no reino de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça, alegria e vida. Gente, aí ele conversando e chorava. Eu me lembrei de uma frase de Charles Spurgeon: a verdadeira água ungida, a verdadeira água benta, são lágrimas de arrependimento. Meu amigo, eu quero te falar uma parada. Se você entrou destruído hoje aqui, minha amiga, se você entrou arrebentado, o sangue de Jesus lava mais que o sabão do lavandeiro. Só que existem lágrimas que brotam de um coração. O Senhor não quer o seu tempo. Vou falar uma coisa que vai escandalizar vocês. O Senhor não quer o seu tempo. O Senhor não quer o seu serviço. O Senhor não quer o seu dinheiro. Quando Deus manda Samuel na casa de Davi, Samuel olha e fala: é esse. Deus fala para Samuel o quê? Samuel, você vê como o homem vê. Eu vejo o coração. O Senhor quer o seu coração, porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você entregar o seu coração hoje para Jesus, tudo que você tem vai ser dele. Porque a satisfação não é mais cumprir os desejos da nossa natureza passada, mas responder à natureza do Filho. E hoje o Senhor te olha como Ele vê o Filho dele na sua vida. Irmãos, voltando lá para o assunto do meu cliente, nós dois ali chorando. Gente, lembra que eu pedi um beirute? Me chega 2 pratos, com 2 beirutão. O gordinho ficou louco. Eu falei: nossa, acertei no pedido. Jesus restaurando a pessoa. E eu já olhei ali. Daqui a pouco chega mais 2 pratinhos com batata frita. Eu fiz um pedido, ela falou: não, é grande assim mesmo, é metade. Daí até ele que estava mal ficou olhando pro meu. Eu falei: deixa aí, cara. A gente já reparte, vem repartir Jesus com você aqui. E, gente, a gente conversando, eu comecei a falar para ele. Eu falei: meu amigo, a casa de recuperação, ela tem o seu valor. E se você responder aos processos da noite que tem ali, Jesus pode restaurar a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu fui internado, e ela teve um efeito positivo, eu não tinha uma igreja como eu participo hoje, de pessoas que me chamam para a mesa, me confrontam, que me amam, como eu estou aqui com você. Então, eu creio que se Jesus trouxe você até aqui, meu amigo, eu não estou falando o nome dele, tá, gente? Eu estou aqui no meu amigo para proteger a imagem dele. Se Jesus te trouxe aqui, Ele pode te libertar num instante.
Mas vai ter processos que você vai responder, posicionamentos que você vai ter. Amigos, e a gente conversando, ele chorava, e eu via que aquela bagagem suja começava a ser trocado por algo especial, e a gente estava ali se enchendo de Deus. Aí abre um parêntese aqui. Vocês já viram as histórias que alguns homens contam aqui de testemunho e você fala, não acredito. Essa aí ele forçou, ele aumentou um pouquinho. Ele não mentiu, ele aumentou um pouquinho. Gente, eu olhava alguns pastores pregando aqui e falava, será que foi assim? Gente, a gente pensa, e vocês pensam, e a gente pensa, é isso mesmo. E aí, cara, eu falei, Deus, por que não acontece comigo? Gente, aquele dia ia acontecer. A gente sentado, lembra da padaria que era para cima? A gente conversando, um olhando para o outro ali, chorando, como irmãos. Bate uma mão no vidro assim, ó, da padaria. Tu. A gente olhou assim, um cara com um saco preto de lixo, um boné bem baixo e sem os dentes à frente, olhou para mim e fez assim, Lucão, eu fiz, me dá alguma coisa para comer? Gente, eu fiquei sem reação, eu estava ali, né, numa mesa, aparece um segundo, falei, entra aqui na padaria. Ele falou, olha como eu tô, eu não posso entrar, passa aqui por cima. Amigos, o temor de Deus foi começando a pegar o meu coração. Eu passei aquele outro Beirute que estava separado na mesa para ele. Eu lembrei do nome dele. Falei, Rodrigo, fala para ele de onde a gente se conhece. Ô amiguinho, eu conheci o Lucão há uns 17 anos atrás, lá na casa de recuperação. Mas eu não gosto nem de lembrar, que senão eu choro. Lucão, eu te amo, obrigado. E foi embora. Eu olhei para o meu amigo e falei, irmão, faz 16, 17 anos que eu não encontro esse cara. Jesus plantou ele aqui para falar para você que ele tem uma obra na sua vida e pode restaurar a sua vida. Meus amigos, posso te falar? Às vezes a gente está esperando Jesus falar aqui, mas Jesus está falando em tudo quanto é lugar. Não viva só de alimentar no domingo. Jesus tem um alimento fresco toda manhã para você, toda manhã. E amigos, foi tão precioso isso que aconteceu. Eu falei, Jesus, eu tenho uma história louca para contar. Jesus, eu tenho uma história maravilhosa para contar. Mas de que eu fiz alguma coisa? Não. Eu participei da obra que Jesus tem feito. Amigos, eu estava estudando a palavra e eu descobri que a gente tem 4 evangelhos no Novo Testamento. Mas os estudiosos acreditam que o livro de Isaías, por falar tanto de Jesus, é o 5º evangelho, mas ele é do Antigo Testamento. Olha que precioso isso. O significado do evangelho, você pode falar, Lucas, mas o que isso significa? A palavra evangelho significa boas notícias. Porque o seu coração ainda está triste? Existe uma boa notícia. Antes éramos inimigos de Deus, estávamos separados, mas hoje somos amigos de Deus. Cara, essa é a melhor notícia que eu posso ter nesse dia. Irmãos, existem pessoas que podem estar doentes no nosso meio e nós declaramos cura. Existem pessoas que a gente não vai estar aqui. Certamente um dia a gente vai morrer se Jesus não voltar. Mas eu queria falar uma coisa, nada pode impedir você de carregar essa esperança de que a sua vida está sendo transformada. Você não pode perder a esperança que essa noite de choro, que o choro pode durar uma noite, mas existe um limite da noite. E Deus formou o limite e Ele disse que haja dia, haja luz. Ele fez uma separação. Amigos, muita coisa, daí você fala assim, Lucas, mas por que tem? Porque nós precisamos de processos para se tornar mais humildes, para se tornar mais perdoadores. O Chico falou de uma palavra que eu estava pensando, compartilhei ontem com o Leandro, cego Bartimeu.
Muitas vezes Jesus dá um banho, nos limpa, nos capacita. A gente começa a andar aqui mais empinadinho, né? Eu estou junto com o Senhor, eu estou lado a lado. Glória a Deus que o Espírito Santo faz morada em você. Mas tem uma posição onde flui poder. E geralmente é aos pés de Jesus, é no desespero. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espera aí, eu vou fazer algo. Existe um desespero da mulher do fluxo de sangue, que ela não aguenta mais, a vida dela está acabando. E ela vai nessa posição. Amigos, existe uma posição que é uma das melhores posições que os homens podem estar. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Lucão, eu estou cansado de saber disso. Vamos praticar, porque muitas vezes também, cara, é tanta coisa na nossa cabeça. Eu falei para o Leandro, eu falei, Lê, como é que eu vou montar a pregação? Parece que a minha cabeça está assim. Ele falou assim, Lucão, vai, e Jesus vai usando as suas palavras. Amigo, quero te falar, tem muita coisa que Jesus já depositou dentro do seu coração, mas o Espírito Santo quer trazer agora, tanto um agir, quanto efetuar, porque vem dele. Quem crê nessa palavra? Quem crê, não nas palavras do Lucas, mas nas palavras que são eternas, as palavras que disseram haja e houve, as palavras que disse que faça divisão e teve. Quem crê pode dar um amém aí? Amém, galera. Gente, eu estava falando de Isaías, e nessa troca de período noturno para de dia, eu estava lendo no capítulo 9 ali, no verso 2. Olha o que Isaías viu. Isaías vem bem antes de Jesus, mas Isaías começa a declarar. E de repente você está bem, você fala, Lucão, eu estou muito bem, essa palavra não é para mim. Então você vai praticá-la junto comigo, porque você vai estar na intercessão por aqueles que entraram aqui hoje precisando de pão e vinho, daqueles que entraram hoje aqui precisando ser trocadas suas vestes. O Senhor preparou essa mesa hoje para restaurar pessoas nessa manhã. Mas olha o que Isaías fala para um futuro, e eu queria falar sobre a vida dessas pessoas. Isaías fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu uma luz. Isaías estava falando sobre Jesus, estava anunciando que o povo que ainda estava perdido, que não tinha, a luz ia raiar. E ele continua assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amigos, esse Deus que ele anunciou lá está aqui hoje em nosso meio. Você não pode deixar de entregar aquilo que você veio nessa manhã para entregar. De repente é um abraço e um ente querido que você vai sair daqui e vai realizar. De repente é um lugar de vulnerabilidade que você vai precisar pedir perdão para alguém. De repente até reconhecer pessoas, não que merecem glória, mas que merecem honra, que tem te empurrado para estar mais próximo de Jesus. E muitas vezes você passou despercebido. Amigos, Deus faz novo de novo. Deus faz novo de novo. Se eu estou aqui em cima hoje é porque Deus fez novo de novo. E essa é a mensagem, essa é a boa notícia. Isso faz o nosso coração ficar entusiasmados. Contar uma que eu aprendi esses dias atrás. A palavra entusiasmo, ela vem do grego de entheos. Então é Deus dentro do homem. Eu queria falar, sabe, todo entusiasmo é só uma porção do Espírito Santo dentro do seu coração. Só que o grego fala de entheos, a Bíblia fala de Emanuel, um Deus dentro do barro, um Deus dentro do homem. Então hoje, junto comigo, com toda a nossa dificuldade, vamos prosseguir. Eu estou chamando vocês, meus irmãos, minha família espiritual de Jesus, Marcelão, meu abençoado de Deus, vamos caminhando e prosseguindo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram, as coisas que quando a gente agia como menino, mas prosseguindo para um alimento sólido e puro. E amigos, vocês estão felizes ainda? Vocês continuam felizes? Aleluia.
Lucas, você falou tudo isso, mas eu vou voltar para casa. Eu estou com algumas dificuldades lá. E de verdade, realmente, é muito bom estar reunido aqui no corpo, mas existe um momento que a gente é retirado e a gente está sozinho. Mas Paulo falou para os filipenses: queria falar uma coisa para vocês quando eu não estiver aqui. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Amigos, nós temos condições para amar uns aos outros. Nós temos. Esse é o nosso amor humano. Se o Felipe é um bom amigo, um bom corretor de seguros, me atende a hora que eu quero, eu o amo. Se ele, de repente, eu entendi que ele foi um pouco estúpido. Aí não é assim, eu gosto dele, nem o amo. Nós temos condições de amor. E essa é a nossa verdade. Mas nós precisamos renovar a nossa mente e entender que Deus nos ama incondicionalmente. Mas esse incondicionalmente tem uma condição, Ele deu Jesus. E quando você se entrega e aceita esse chamado de Jesus, você começa a ser justificado e se torna filho, cordeiro de Deus. Você tem uma grande família. E eu queria falar, Poema, eu estou muito feliz hoje. Os meus ossos tremem diante, primeiro, do Deus vivo e diante de vocês. Não é uma mentira, mas à medida que a gente vai prosseguindo, Deus vai nos amadurecendo e nos levando à estatura que Ele quer. Eu queria agradecer a todo o corpo de pastores que oraram por mim hoje. Galera, vocês são incríveis. Como eu vejo Jesus em vocês. Obrigado pelo amor. Que a igreja possa sentir amada. Eu queria chamar até agora, gente, a galera da adoração para vir aqui mais um momento. Gente, você que tem uma dificuldade, queria que você fechasse seu olhinho agora. Espírito Santo, eu sei que a sua presença está em todo lugar, Senhor. Mas nós sabemos que aqui ela está manifesta, Senhor. Faz a tua vontade na tua casa, como o Senhor tem feito desde o início do culto, Pai. Senhor Jesus, eu peço agora, Senhor, que essa palavra que o Senhor tem nos trago, ela realmente liberte, Jesus, corações. Ela liberte, Senhor Jesus, cadeias. Senhor, espíritos oprimidos, Senhor Jesus. Senhor, vícios nós pedimos hoje, Senhor Jesus, porque o choro ele dura uma noite, ele tem um limite, Senhor, e se no momento mais escuro da noite está agora, o dia perfeito está raiando, o Senhor é a estrela da manhã, o Senhor é o sol da justiça, vem iluminando vidas aqui agora, Senhor, Jesus. E se existem pessoas que não conseguem, Senhor, ainda, pela palavra lançada, mas que elas venham conseguir ser tocadas pela imposição de mão do presbitério, Senhor. Senhor Deus, eu peço agora, Jesus, que o Senhor venha restaurando vidas, Senhor. Se o Senhor trouxe essa palavra de alegria, Senhor Jesus, eu quero, Jesus, e desejo que o seu querer aconteça. Em nome de Jesus, Pai. Meus amigos, vocês podem ficar de pé agora, nessa manhã. Vocês podem estar nesse espírito de oração. Eu quero dar um tempinho agora para vocês, sabe? Eu acho que eu já falei muito, apesar de ter sido breve. Mas de repente talvez você veio aqui e você precisa falar algo com Jesus. O Espírito de Deus está passeando sobre esse lugar e Ele está ouvindo orações. Enquanto o louvor vai adorar o Senhor, o Espírito de Deus, Ele se move em meio à adoração do seu povo. Eu queria pedir para você, eu não estou te forçando, mas você que crê na palavra, crê que Jesus está falando com você nessa manhã, que você venha ser tocado, como eu fui tocado pelo corpo, pelo presbitério dessa casa, que você venha aqui para frente. Sabe, se você está falando, Lucas, eu entrei aqui numa condição hoje que eu não merecia. Todos nós entramos aqui sem mérito nenhum, foi Jesus que nos deu a porta de entrada dessa casa. Queria convidar você agora
Ou se também você achar que, Lucas, eu não quero nenhum toque, eu quero ficar na minha intimidade com Jesus aqui. Você também sinta essa liberdade, porque é onde o Espírito de Deus aí é a liberdade. Mas responda a esse amor nessa manhã. Amigos, esqueça de tudo que já aconteceu, que fizeram para você, o que a igreja pode ter feito para você. Existe uma família de Jesus, existe um corpo de Jesus que quer te tocar nessa manhã, para que você seja realmente livre, para que você possa falar: eu estou feliz, eu sou feliz, porque eu fui comprado. Algumas pessoas podem falar: você se vendeu. Amigo, você não se vendeu, você foi comprado pelo sangue de Jesus.